Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, mais um programa Sala Aberta. Eu sou a Sabrina Jardim. Tatiana Santos. E juntas aqui as tuas duas professoras, com aquela meia dúzia de mil-réis no bolso e um sonho que hoje é dar voz ao que adoece tantos professores, né? E também a gente quer encarar verdades que as pessoas estão tentando fugir de falar, né? Também a gente quer entender um pouco o porquê que as pessoas, né, hoje em dia fogem tanto de discussões que são tão caras, né, para a sociedade e tudo, e preferem buscar aí distração e tudo ao invés de buscar soluções para os nossos problemas. Boa noite, Tati. Boa noite, amiga. Hoje o tema vale para todos, vale para os professores, mas vale para a sociedade como um todo. E essa pergunta que tu fizeste já de cara já leva uma reflexão. Por que estamos fazendo isso, né? Porque quando a gente diz por que é eu, é você, é a sociedade como um todo, que realmente a gente tenta buscar coisas leves. E aí eu fiquei agora pensando, nossa, será que tamanha a pressão assim que a gente está passando que em qualquer minutinho a gente quer fugir e dar boas risadas e achar engraçado todos os memes, todas as construções, que inclusive nós já falamos aqui em outros programas, que desmerece as pessoas, inclusive. Exatamente. Que desvaloriza as pessoas. Sim. E a gente quer achar graça daquilo ali, né? Então, começando assim a falar dos professores desse esgotamento, então, a nossa sanidade mental, a depressão e o peso que a educação acaba nos colocando nas costas. E vejo que não é a culpa só de um, de dois, nem de três, é de todos nós. Então, por que a gente quer se esconder dessas coisas que, é bem como tu falou, são bem importantes e precisam ser encaradas, porque do jeito que está, e a gente já falou sobre isso também em outros momentos, dá medo. E a gente estava falando aqui nos bastidores agora Sim. sobre isso, né? Então, até tu me perguntou ali, né, da onde surgiu um pouco essa ideia sobre uma parte do nosso assunto de hoje. E daí eu tava numa roda aí de amigas e me mostraram um Reels dos pedreiros, nossos pedreiros em 2045. O Enzo, Noah, sabe? Só os de hoje, os jovens de hoje, pedreiros em 2045. E aí foram cada situação absurda, assim, sabe? Para pegar um carrinho de mão, vai 2, 3, 4, sabe? Para medir de um lado até o outro. Ah, peraí que eu vou ver aqui no meu iPhone 45, sei lá o quê. Se eu pego um aplicativo para fazer isso. Então, assim, só que daí rompeu aquela bolha ali do só o momentinho, tamo rindo e tal, e tirando sarro. E o assunto ficou sério. E aí eu pensei assim, cara, eu tenho muito medo, sabe, de ir num médico. Eu já me vendo no futuro. Eu sofro de ansiedade mesmo, mas ir num médico e daí eu pegar assim, sei lá, daqui um pouco. Até um aluno meu, assim, ó, eu digo pra galera, eu falo pra eles, é aquela brincadeira, mas que a Sora tá puxando a orelha, sabe? E que daí eu lembro do meu pai puxando a minha orelha também quando eu era adolescente e tudo. E eu digo assim, tá, imagina, quem é que quer. Esse tempo eu fiz assim, eu disse assim, quem é que quer ser médico aqui? Aí os 6 lá levantaram a mão, assim. Daí eu disse assim, cara, mas vocês não se esforçam nem pra fazer o trabalho? Estudar muito. Estudar e tal, e aí tu acha que é assim ser médico? Ah, Sora, tem no Google, Sora, tem o GPT, tá? Imagina me operando lá, abrindo assim, GPT, como abrir a barriga da Sora. Isso. Ainda fica aqui, ó, no áudio, porque não sabe escrever, né? Daí fica ali, Sora, como abrir a barriga da Sora? E agora? Tira uma foto, faça a cirurgia como se você fosse formado em medicina e fosse bom. Sabe, eu fico imaginando essa situação. Mas não está longe. E aí não gerou toda essa função assim, não, a gente precisa falar disso. É uma preocupação,
a mais pro professor, Com né? certeza. E aí a gente acaba julgando o nosso trabalho. Será que a gente está fazendo certo? Será que está fazendo errado? E tudo isso vem com peso. Fora, né, todas as cobranças e tudo mais. Deixa eu até começar agora e fazer uma cobrança aqui. Tu que está aí olhando o nosso programa, já senta o dedo no like para ajudar aqui essas duas professoras, que a gente já está cansada de ter meia dúzia de R$ 1.000 no bolso. A gente quer, ó, muitos R$ 1.000 no bolso. É verdade, pessoal. Curta, comenta, compartilha, deixa o teu like, se gostou, se não gostou. Até porque são assuntos sempre muito pertinentes aí da sociedade, do nosso dia a dia, de coisas que não só eu e a Sabrina passamos, e sim nós todos aí estamos passando diariamente, né? Ah, é. E já aproveitando também, lembrando assim, ó, que esses tempos também tava numa outra rodinha aí conversando, e aí assim, não, a gente tá precisando de programas que falem coisas, né, com conteúdo, coisas, assuntos sérios, porque o pessoal tá só, é meme, é só videozinho, é bobagemzinho, e aí ficam falando dos adolescentes que estão vendo isso, mas aí quando a gente tá ali se esforçando para botar um programa que vai falar sobre um assunto, né? Meia dúzia de visualização. Então, eu acho que a gente tem que realmente parar e ver o que é que eu ando assistindo, para que eu estou direcionando o meu tempo livre e o que eu estou incentivando nessa internet aí de meu Deus, né? Eu vejo que nós, como sociedade, nós temos que escolher um lado e levarmos esse lado a sério. Porque, claro que eu ficar numa zona de conforto e não me posicionar sobre o que eu acredito, sobre o que é certo, sobre o que é valoroso, sobre o que é caráter, sobre o que é respeito. E ontem, inclusive, nós estávamos numa palestra em que o pessoal falou sobre isso. Nós somos aí uma sociedade e nós, como camada agora social, nós fomos empurrados por muitas circunstâncias, né? Sai, somos aqui a produção, nós como professores, enfim, aquele pessoal que batalha para ter dias melhores, um pessoal que geralmente a família anterior não teve condições e que nós estamos aí tentando agora. Muito bem. E aí entrou essa questão do porquê nós estamos nos sentindo tão pressionados e tão cansados. E aí eu disse assim, gente, tem diversos fatores aí. Diversos fatores para falar. E eu acredito que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Sobre esse dia a dia e o que leva a gente a ter esse esgotamento. Sim. E aí, falando, né, em ser resistência, porque é sobre isso, ser professor hoje em dia é ser resistência. Nós vamos agradecer aqui a NC Store, né, que nos apoia aqui no Sala Aberta, com as suas bolsas de fio de malha e todos os seus materiais artesanais, todos os seus, né, tudo que ela vende lá, que ela produz, feito com muito carinho, né, para o dia a dia das pessoas. Vamos valorizar, então, também, né, os nossos artesãos aí do Brasil, apoiando eles aí, seguindo, compartilhando, comprando, né, dando valor a esse trabalho, porque, assim, desde o material que é usado, que a gente sabe que hoje em dia está difícil até para a gente conseguir comprar o material para fazer um artesanato, para vender, colocar preço ali e tudo, desde o material ali até o próprio tempo da pessoa, né? E hoje em dia, assim, eu também fico pensando, será que daqui um pouco um produto artesanal vai ser um artigo de luxo um dia? Porque eu não vejo meninas aprendendo, querendo aprender a fazer tricô, querendo aprender a fazer um crochê, alguma coisa. A Nívia da NC Store fez uma oficina, participou de uma oficina lá na cidade dela, lá em Torres, e assim, teve em alguns setores ali, para algumas oficinas, até teve inscritos e tudo para fazer. E para de tricô, de tricô, que era que ela estava participando, que ela estava ministrando, não teve, sabe? Isso até ela me comentou, ela falou assim: fiquei muito chateada, fiquei assim, sabe? Claro, dei apoio lá para os colegas e tudo, mas tu vê que
coisas que levam um tempo, que tu tem que dedicar um pouco da tua atenção, um pouco não muito da tua atenção e tudo ali. Essas coisas as pessoas estão se afastando e acho que daqui a um pouco vai ser realmente raridade alguém que saiba fazer alguma coisa. Como tem aí, eu sempre falo, o legado das benzedeiras, né? Uma coisa assim que praticamente sumiu, eu não acho, eu não vejo. Eu lembro que eu tenho uma amiga minha que a mãe dela, inclusive já falecida, era uma grande benzedeira. Procurei ela uma vez para levar o Arthur. E aí eu soube que ela tinha falecido. E eu sempre fiquei pensando assim, por que ela não aprendeu com a mãe dela, né? Nossa, capaz que eu não ia querer. Exatamente. É isso aí. Então vamos ali pro bloco número 1, então, falando um pouco sobre professores no limite. E aí eu criei uma pergunta aqui, né, para nortear mais um pouco o nosso assunto. Nós vamos falar então sobre burnout. O que é burnout e por que tantos professores estão chegando nesse ponto? O que tu pode nos acrescentar, nos comentar aí, Tati? O que fala aqui já é uma descrição do meu dia a dia, não tô brincando. Mas vamos lá. É o esgotamento físico, mental e emocional causado pelo excesso de pressão e responsabilidades. E aí, no nosso caso, ele surge porque, além de ensinar, somos cobrados a ser psicólogos, assistentes sociais, conselheiros familiares e ainda dar conta das metas e burocracias da escola. A sobrecarga somada à falta de valorização cria um ciclo de cansaço crônico. Fora isso, pode falar. E tem uma coisa aqui, ó, para você, pai e mãe. Não é deixar lá na escola e não educar teu filho. Não é deixar ele lá na escola para nós educarmos. A educação tem que vir de casa. O exemplo tem que vir de casa. Porque senão é muito fácil cobrar da escola uma situação que passam para nós. E hoje mesmo aconteceu na escola. Todos os dias, gente, os menores são deixados lá na escola. Mais de 1 hora esquecidos, com a direção tentando ligar, com a direção cuidando, ficando lá, deixando de fazer o seu almoço, o seu intervalo, os seus afazeres, para ficar de babá. Simples assim. E, de repente, se vai falar alguma coisa para esse pai e para essa mãe, mas tem que ficar mesmo, porque o lugar da criança é na escola. O lugar da criança é na escola para ter o conhecimento que vai levá-lo depois a construir uma carreira, ser um cidadão com a cabeça mais diversificada, né? Para ele não ter só aquela visão da família dele, que muitas vezes é mais fechada, e ele precisa aprender a diversidade que o mundo é e como esse mundo é grande. E o que está acontecendo, infelizmente, é isso. Então, eu largo meu filho lá na escola e eu quero que o professor eduque, ensine boas maneiras, ensine limites. E quando ele chega sem limite lá na sala de aula, e nós, como professores, tentamos colocar esse limite, ou explicar, ou orientar, muitas vezes somos recebidos com agressões, tanto verbais quanto, muitas vezes, vias de fato. Que é preciso, daí, tomar outras providências mais drásticas, que nos deixa muito triste, porque são crianças, são adolescentes, e é justamente aquele mundo que a gente não quer para eles, é justamente aquele ambiente que a gente trabalha, que a gente estuda, e hoje, na sala dos professores, eu disse, os professores não são mais certos para nós estarmos nessa profissão aqui. Isso é resistência. Isso aqui é loucura total. Isso aqui não é para uma pessoa sã. Porque nós não cumprimos um horário e vamos embora. Nós cumprimos 10, 20 horários com tudo o que acontece e a gente ainda leva trabalho para casa. Então é nesse sentido que eu falo, assim, o professor é um ser humano diferenciado. Não adianta. Podem me dizer o que for.
Mas é muito fácil tu ir lá fazer o teu trabalho, terminou o teu horário, tu vai para casa. Né? Se tu trabalha como um burocrata, se tu trabalha, enfim, numa instituição pública, se tu trabalha atendendo o público, não interessa. Mas tu não precisa dar conta e ter um diagnóstico para 30, 40. E tu não precisa falar 1000 vezes para esses 30, 40 por dia, porque eles te chamam 1000 vezes por dia. E tu tem diversas turmas. Eu lembro que um dia eu estava falando com um amigo meu, disse, não, eu tô com tantas turmas esse ano. Eu disse, o quê? Se tu multiplicar isso, dá tudo isso de aluno. Eu digo, vocês acharam que é o quê? É Disneylândia. É festa. Eu vou lá, tomo café, vejo revistinha, fico rindo com a galera, vendo meme. E eu não trabalho. É isso. O cara se apavorou. E aí se multiplica isso me chamando 10, 20, 30 vezes durante um período. Fora que na escola é sora de todas as turmas, sora, só o que então é isso, pessoal. Fica a dica, o pessoal adora nos criticar, nos massacrar. Mas assim, eu tô falando de coração agora, isso aqui, porque entra bem nessa definição aqui do que eu falei agora. E aí, tá aí a nossa explicação por que a gente fica tão cansado. E vamos pensando pelo lado positivo, então, digamos assim, que o teu filho fique na escola, passe do tempo ali, e poxa, tu tá dando o teu melhor para buscar o melhor para tua família, né, o conforto e tudo mais, dignidade. Hoje em dia a gente sabe que tá tudo difícil mesmo, tá tudo caro, e que é necessário muitas vezes que pai e mãe, na maioria das vezes pai e mãe trabalhando, e irmão mais velho trabalhando, e todo mundo trabalhando, e a criança tá lá na escola, e quem é que vai pegar a criança ali meio-dia e levar para casa e tudo mais? Então, vamos se aliar aos professores, a essa luta dos professores, e vamos cobrar dos nossos políticos por mais políticas públicas para resolver esses problemas, esse olhar mais atento, uma escola daqui um pouco integral, porque realmente, quem é que vai pegar a criança? E depois, o contraturno, a criança fica onde? Fica como? Nas mãos de quem? Recebendo influência de quem? Então, vamos nos aliar, pais. A escola, ela é um apoio para vocês. E é o apoio de vocês que nós tentamos buscar a todo momento, diariamente. E isso, com certeza, cansa, a gente sabe. Mas não, hoje não, eu acho que passou do momento da gente ficar assim, vou botar a culpa na família, vou botar a culpa na escola, e a gente tá só se afastando. Agora chegou o momento da gente pegar e unir força e vamos cobrar os nossos governantes que estão aí para isso, serem cobrados mesmo. E fora que todos os movimentos da sociedade, né, sempre deram resultados pelo coletivo e não pelo individual. Né? Todas as lutas, e eu me peguei até pensando sobre isso ontem, que como é que as pessoas ainda conseguem pensar que é no individualismo que eu vou conseguir alguma coisa. A gente está vendo o que a gente está conseguindo, a gente está vendo onde estamos indo parar no individualismo. E eu pensei, e ontem eu fiz uma oração por essas pessoas que se põem em risco, essas pessoas que saem de cima do muro e estão lá muitas vezes para reivindicar coisas que vão ser para mim também, que vão ser um benefício para mim. Então, para esse pessoal aí que tem coragem, gente, muito obrigado. E muitas vezes a gente tem coragem também. Estou me colocando aqui, mas me colocando num lugar de pessoas que vão para a luta mesmo, independente do que possa acontecer com elas. E muitas, infelizmente, se dão muito mal, e a gente sabe disso. E se tu perguntar para essas pessoas, elas vão te dizer ainda que o que vale a pena é isso. Porque senão, por que elas estão vivas? Por que elas estão aqui? Se não é para fazer uma diferença. Então, muito obrigado assim, a quem faz essa diferença no mundo, que sem pestanejar vai lá e diz, não, isso é o correto, isso é o justo, isso é o digno, aqui está acontecendo uma injustiça, isso não é para acontecer. Aqui nesse posto de saúde faz 3 horas que nós estamos aqui, ninguém veio atender. Eu vou chamar o jornal, eu vou reivindicar meus direitos, sabe? Eu vou te orientar aí numa defensoria pública e tu vai entrar na justiça, que é aquilo que eu falei, né? Os anjos disfarçados de pessoas.
E graças a Deus o que faz o equilíbrio desse mundo é isso, porque tem essas pessoas que não deixam que todos fiquem ali acomodados. Então, esse lado faz com que o outro lado se desacomode e faça com que a gente tenha que escolher de que lado a gente está. A gente é um agente passivo na sociedade ou a gente é um agente ativo, que se coloca, que vai, que busca, que luta. E é como nós já conversamos muitas vezes, a gente esmorece muitas vezes. As pessoas acham que, não, a senhora Tati está sempre rindo, a Sabrina está sempre rindo. Não tem problemas, não tem obstáculos. Temos sim, e temos muitos, como todos vocês. E nós estamos num período muito difícil da sociedade, do capitalismo, uma dificuldade mundial, economicamente falando agora, que nos traz muitos problemas, que tira a comida da mesa das famílias, que tira o básico, o essencial, que muitos memes eu começo a rir, né? Eu também, olha aí que eu digo, ou a gente é muito babaca, ou porque eu começo a rir junto. Outro dia eu estava vendo um meme que eu achei muito engraçado e já aconteceu comigo. A pessoa tinha R$7 numa conta, 20 na outra, e não sei quanto. Outro tinha que fazer no Pix até juntar R$50. E aí eu pensei, isso é verdade esse bilhete. E aí por isso que eu ri, entende? Que eu digo para botar gasolina, eu já fiz isso. Então, gente, tamo junto. O fato é esse, estamos juntos. Somos professores, quando a gente fala que é meia dúzia de R$1.000, não é à toa. Tamo junto. E aí também aqui eu anotei ali, né, de falar sobre os filhos esperando, e aí só fazer aqui um adendo ali a essa situação também. E quando a gente fala de escola de tempo integral, não é esses mesmos professores, diretor e tudo mais, na equipe da escola, que vai ficar ali sem o almoço, esperando ali, que vai agora pegar e assumir essa bronca toda e vai continuar sem almoço. Não, é melhorar de fato, é uma escola integral de fato, com mais profissionais qualificados para isso também, né? Que a gente tenha também o nosso momento de descanso, né? E aí eu anotei aqui assim, professores pensando o tempo, a gente pensa o tempo todo nos alunos. Eu tô na academia, daí agora o nome do instrutor é o nome de um aluno. Então, assim, não vou esquecer, porque é o nome do aluno, me lembrou isso, sabe? Não vou esquecer, que é o nome do aluno. Aí tu tá no... Parece assim, pai e mãe que inventam, vamos viajar, mas não vamos levar fulaninha, eles vão ficar em casa. Aí tu vai viajar, daí tu fica assim, ai, como fulaninha ia gostar de ver isso. Aí tu tá na piscina do hotel lá, imagina se fulaninho tivesse aqui, aí ia gostar tanto de comer isso. E tu passa o tempo todo falando dos teus alunos, que são praticamente nossos filhos. São da família. São uma família. E aí, vamos para a próxima pergunta, então, que é: quais sintomas mostram que estamos nos aparelhos, respirando com ajuda? Ai. Os sinais vão desde o corpo, né? Que o corpo já diz. Eu ontem ainda estava trabalhando assim, que eu não conseguia me virar assim, pro lado. Comecei a ir na academia, daí eu até não fiquei sem entender, né? Porque eu tava com dor nas costas e disseram assim, tu tem que ir na academia para fortalecer a musculatura, para parar de sentir dor. Aí eu vou na academia e eu sinto dor, já não sei mais o que fazer. Mas enfim, falando sério aí, o corpo mostra, né? Desde a insônia, dores, crises de ansiedade, até a mente, né? A falta de motivação, sensação de impotência e até indiferença diante do que antes era uma paixão. A gente começa a se desmotivar. E é triste pensar num professor desmotivado, porque o professor, ele é o semeador do futuro. É ele que vai conduzir essa garotada toda aí a estarem prontos para assumir os seus papéis no futuro, né? E quando a gente pensa nisso e vê o professor desmotivado, muito mais do que desmotivado, a gente vê, às vezes, muitos professores assim, eu vou dizer uma palavra que eu falo brincando em casa, esgualepado, porque é assim que a gente está se sentindo, né? E como a Tati falou ali no início, a gente passou de ter só aquele olhar de eu preciso levar o conhecimento ou compartilhar o conhecimento, né, com o aluno,
eu preciso ver se esse aluno está comendo, se ele está recebendo uma medicação, esse aluno eu acho que ele não está bem, eu acho que ele precisa de óculos, eu acho que é muita coisa. Fora isso, outras tantas questões, né, que daí a gente já nem vai citar aqui, porque daí beira mais até questões pessoais e tudo, mas não tem sido fácil. E aí a nossa conselheira volta para falar um pouco mais sobre isso, né? Sabe que Sim. são problemas aí que fogem um pouquinho da alçada, que é quando chega lá na casa e que da casa o aluno vai trazer para nós na escola, né? Uhum. Em forma muitas vezes de uma agressão, de uma apatia, de uma introspecção, daquela não vontade de socializar e todas essas outras questões aí que infelizmente nós também vivemos na pele porque estamos do lado deles no dia a dia. Sim. Então, isso também faz parte do nosso combo e nos entristece, porque aí a vontade que nos dá não dá nem para falar aqui, mas enfim, deixa assim, né? Sim. E aí, fora isso, né, gente, obviamente, vamos pensar aqui numa questão de lógica. Nós estamos lá na escola, e eu não estou falando aqui, eu e a Tati, posso até estar falando, mas não estou falando eu e a Tati, mas no geral aí, nós professores estamos nos nossos ambientes de trabalho, trabalhando lá e tal. Nós, então, aí, principalmente como funcionários públicos, então, a gente não precisa competir entre nós, mas há competição. A gente não precisa, eu não preciso, de repente, evidenciar algo que minha colega tenha feito de errado para que eu me mostre melhor, porque, né, vamos partir do princípio que somos funcionários públicos, não estamos naquela selva toda que é o mundo corporativo ali, né, do CLT. E há isso, gente. Então, assim, além de toda aquela bagagem, de todo aquele peso, ainda falta, talvez, maturidade, princípios, respeito e tudo mais entre nós. Então, assim, muitos professores a gente vê sofrendo esse tipo de agressão dentro do ambiente de trabalho. Então, são questões de relacionamento também dentro do ambiente de trabalho, quando seria completamente desnecessário. Era para a gente se apoiar enquanto categoria e acontece esse tipo de coisa. Ainda hoje em dia, com tanta coisa, com tanta gente indo para a internet e falando discursos maravilhosos, discursos assim de empatia, de sentimentos bonitos, mas na prática, o ser humano tá raso, tá fraco, ele às vezes até tá nojento, né? Pronto, falei. Pronto, falei, tô leve. Tô leve. Mas a gente precisa dar uma pausa também aí um pouco nesse assunto aí. E para dar uma pausa, quando o assunto é da pausa em rodas de conversa, nós temos aí também o apoio da Redas Cuias. E aí para ti que gosta de um chimarrão bem estiloso, tô com um enfeitezinho ali, mas gente, a Renata me aparece com uns enfeites de cuia, as chokers de cuia, e eu olho e digo assim, pá, mas isso aqui eu usaria com certeza em mim. Eu olho, eu não sei qual escolher para botar na minha cuia, porque eu queria usar em mim. Olha aqui que eu fui presenteada, ó. Maravilhoso. Tá até Linda. virado. Aqui. Gente, isso daqui é de cuia de chimarrão. Alguém diz que é. Para mim isso aqui é uma joia, beleza. Olha aqui, ó. Belíssimo. Ganhei da minha amiga. Árvore aqui. da vida. Muito obrigada. Olha aí, Isso ó. aí, Viu? árvore da vida. Então, se tu também gosta de uma choker de chimarrão e usaria também aqui, ó, vamos lançar moda aqui, ó, bem Gaudéria essa aí. Vamos lançar moda. @Cuias da Rê lá no Instagram. Segue lá, chama a Renata no Messenger, e, ó. Como é que é? Não, lá é no direct, né, no Instagram. No direct. Eu tô confundindo as bolas já. Mas é isso aí. Beijo, Rê. Vamos então para mais uma questão aqui, o bloco 2, o peso da sociedade e da nossa própria culpa.
E aí a gente abre então esse bloco 2 com a pergunta: de quem é a culpa pelo estado atual da educação e da saúde mental dos professores? E aí aquilo, né? Nós já havíamos comentado ali, não é só um culpado, né? É uma soma aí dos governos que não valorizam a profissão, a sociedade, como nós estávamos falando agora há pouquinho, que transfere aí as suas responsabilidades para a escola, famílias que muitas vezes, infelizmente, não participam do processo, e nós mesmos, né? Os professores que absorvemos toda essa culpa. Então, a verdade é que a educação reflete a crise maior da nossa cultura e das nossas prioridades pessoais, sociais. Ou seja, lá na escola nós estamos refletindo o que está na sociedade, né? Também estamos reproduzindo. Uhum. Exatamente. Eu agora me lembrei também de uma outra situação, de um outro vídeo que eu vi esses tempos, de uma mãe que foi pro carro se maquiando e falando da escola. A escola ligou para ela nem ia atender, né? Porque ela viu, não reconheceu o número, a escola do filho dela. Ah, E aí ela atendeu e ela, não sei por que ligaram, podiam resolver isso aí. Queriam que fosse pessoalmente, ela não foi, que disse que estava em viagem. E ela fazendo a maquiagem dela e eu escutando. E aí a gente bota isso assim, ó. Eu, marido e o filho para escutar, até pra gente ver a opinião dos outros, né? De cada um ali. E aí ela tava achando um absurdo, porque o. Não, e outra. Embaixo do vídeo, o arroba do filho e o arroba do amigo do filho, tá? Ela ainda expondo exposição. eles. Que ela achou um absurdo a escola ter ligado para ela para falar que o professor estava reclamando do filho porque o filho estava rindo do professor. É que, na verdade, aí o filho. E aí ela pegou e falou assim: eu pedi para ele me contar antes, né? O que ele já veio já me cantando o que aconteceu, para eu saber, né? Antes, como é que eu vou lidar e tudo com isso. E daí o menino e o amigo passaram, viram o professor. Acharam um professor parecido com um amigo deles que também é estranho. Tá? Então agora Fala da sim. mãe, Exatamente. preconceituosa. E aí. Que ela não pode fazer nada, né? Porque existem pessoas estranhas, ou seja, a culpa não é dela, não é do filho dela, a culpa Deus fez elas assim estranhas, então elas estão ali para. Gente, me lembrou aqueles circos, sabe, de antigamente, dos horrores, das aberrações que tu ia olhar. Então tu vai olhar para as pessoas e vai ficar falando isso. OK. E se tu é do tipo que vai olhar para as pessoas e vai falar isso, tu vai para a internet ainda para falar isso, para defender isso e para normalizar isso, que tipo de criança que tu tá criando? E aí ela, com toda a razão do mundo falando isso, e aí o filho tava rindo, na verdade era disso, não era do professor. Então o professor achou que era, sabe? Não soube lidar com aquela situação. E aí ela falando assim, não, que acha ainda assim, ainda deu um xingão ainda do filho, porque o filho, quando ele vai falar de alguém, ele tem que se ligar para não ser pego. Que o errado não é falar, o errado é ser pego. Burro ele que foi pego ainda. E que ele trate de lidar com os BO dela para não envolver ela. Depois eu vou te passar o vídeo. Basicamente é isso aí. Eu fiquei pensando, então tá, né? Pena que eu tô do lado pena que eu tô do lado do professor. Ai, E ai, muitos ai. são instruídos assim, né? É isso aí. Então, né, de quem é a culpa do estado atual, a gente respondeu agora, né? A gente não tem um culpado só, é todo mundo, inclusive nós, quanto sociedade. E quem lucra com a superficialidade, os discursos vazios e a idiotização coletiva. Aí nós temos, aí eu vou citar nome mesmo, aí nós temos gente aí da internet ganhando muito dinheiro, temos Virgínias da vida aí ganhando dinheiro, errando aqui, ó, vou pegar o canudo aqui, todo mundo bate palma e dá-lhe like, deu. E eu falando aqui sobre educação, vai pra Ponte de Paris, essa aí falando sobre educação, o que ela quer falando sobre isso. É isso aí. Quem é que lucra com essa superficialidade, com esses discursos vazios? Com essa idiotização. Quem lucra é quem transforma a atenção em dinheiro.
as grandes plataformas, os influenciadores que vivem do choque, do meme vazio, do conteúdo rápido e descartável. Enquanto isso, discursos sérios e reflexões profundas têm pouco espaço, porque exigem esforço, e esforço hoje é quase uma palavra proibida. Pesado, e é verdade. A minha mãe costuma dizer uma coisa que eu concordo, que é o seguinte, ela diz assim, ó, hoje é muito mais fácil tu ser um babaca, um cretino, do que tu ser alguém certo na vida. Porque quando tu quer fazer alguma coisa certa, tu quer defender alguma coisa certa, os outros querem rir da tua cara, quer dizer que tu é bobo, que tu é otário. E aí ela diz, e aí eu te pergunto, na cabeça dessas crianças e adolescentes que estão crescendo e ouvem dos próprios pais uma coisa dessa, como é que tu acha que vai formar o pensamento deles? Como esse exemplo que tu falou agora. Meu filho, tu vai resolver teus BO aí, tu não tem que ser pego. Então tu te liga nisso. Porque tu tá me ferrando, tá me incomodando. O que eu tenho que estar indo na tua escola resolver teus BO? Resolve tu. Fora que eu vou dizer uma coisa aqui também, né, pessoal, mas tenho que usar da franqueza, que é o seguinte, e a gente comenta sobre isso. Na escola, as mães que aparecem, às vezes quando aparecem, estão com a unha melhor que a minha. Estão com um cílio, que eu vejo primeiro o cílio e depois elas, um tempo depois. Uns 2, 3 minutos depois aparecem elas, porque primeiro é só o cílio. Entendeu? E elas vêm do salão. E elas foram pegar o Bolsa Família delas e elas foram no CAPES pegar o Vale Gás. E é isso que elas estão preocupadas. Se o filho tá lá, enquanto nós estamos cuidando desse filho, e ela tá lá no salão fazendo fofoca lá com a amiga. E aí a unha dela é o Wolverine. Que é cada vez maior. Não sei se tu já viu. Daqui uns dias as unhas chegam já em ti aqui. Eu não preciso nem te dar a mãozinha. Uhum. Eu faço aqui, ó. A unha já vai pegar no teu peito. Deixa eu tirar uma coisinha aí de ti, aí, do teu rosto aí. Tá entendendo? Só com a unha. Esse é o futuro, tá? E aí, eu te pergunto, como os alunos, por exemplo, os maiores que me falam assim, bah, Sora, minha mãe chegou agora, trêbada. Tive que me virar e comer um pão, que senão nem ia comer para vir para a escola. E aí, nós vamos entrar naquela nostalgia de dizer assim, ó, ah, pois é, no meu tempo é que era bom. Cara, não sei se naquele tempo é que era bom, eu não sei se no meu tempo é que era bom, no tempo de agora é que é bom. Agora, uma coisa que, independente do tempo, que eu vou te dizer, negligência é sempre negligência. Irresponsabilidade é sempre irresponsabilidade. Nesse tempo ou no outro tempo. E é isso que eu vejo. Crianças e adolescentes sendo criados pela internet, pelas ruas, pelos Instagrams da vida, os TikToks. E, infelizmente, os pais e mães, e aí vou colocar os dois aí, tô dando um exemplo só dessa mãe trêbada, porque eu guardei esse exemplo, mas que eles querem é curtir. Cara, eu não tenho nada quanto a um pai e uma mãe curtir. Eu só acho que tem hora para as coisas, eu acho que para uma criança e para um adolescente tem horário para as coisas. Vai ter um limite para determinado conteúdo dessa criança, desse adolescente. Os alunos sempre me perguntam, às vezes eles pedem para ver um filme, alguma coisa. Ah, Sora, por que a gente não vai assistir esse filme? Se em casa eu assisto. E aí eu digo assim, ó, porque esse filme, se vocês verem, eu mostro para eles o conteúdo para vocês vejam. Está além, está para 16 anos, está para 18 anos. Não é que vocês não possam ver que é um crime, vocês verem, que é um pecado mortal. Não, não é isso. Só que daqui a pouquinho vocês vão crescer. Vocês vão ver isso e muito mais. E a senhora não pode mentir para vocês. Vocês vão ver isso e muito mais coisas mesmo. Que vocês vão se chocar, que vocês vão se apavorar. Que nem eu brinquei com eles, porque ontem eles receberam um certificado. E aí eu disse, olha, amanhã, bem rapidinho, vocês vão ver que a vida de vocês vai virar em certificados para vocês tentarem um aperfeiçoamento para ganhar melhores salários. Vai virar boletos, passar raiva, tomar café. Aí eles, senhora, passar raiva eu já passo todo dia. Eu digo, bom. Aí tenta se controlar, porque, ó, tem muitos anos de raiva por aí. Né?
E aí vamos tentar se tratar com uma terapia, com alguma coisa, porque eu não vou mentir pra vocês. Os anos de raiva vão ser muitos. E vão ser em vários momentos. E vocês não vão poder nem externar essa raiva. E eu ainda brinquei com eles. Eu disse assim, ó, tem dias na escola que a senhora tem vontade de chorar, eu vou no banheiro, eu sento no vaso, começo a chorar, eu já lembro. Já vai bater. Não, não dá pra chorar agora. Não dá pra chorar agora, Não tem dá pra mais chorar um agora, que período. tem mais um período. Choro depois do período. Se der tempo, Ou vai, tá indo pro banheiro pra chorar. Não, tem que substituir mais um professor. Agora, agora que era a hora de chorar, não dá mais pra chorar. Não. Hoje e eu não posso. eu digo pra eles, isso é a vida adulta. Então aproveitem agora, aproveitem a escola e aí agora eu vou fazer uma defesa aqui, porque a gente está fazendo reflexões, mas a escola não é ideal, a escola não é perfeita, a escola tem diversos problemas, e eu estou sempre defendendo aqui, dizendo, não é apenas a escola pública, a escola como um todo. Que o pessoal, pois é, a escola particular. Não, gente, também tem problema. Também tem seus problemas, sim. Então eu estou falando de escola estadual, municipal, particular, cursinho, tudo tem problema. Mas é o que a gente tem para que vocês cresçam, para que vocês aprendam outras coisas, para que vocês evoluam como pessoas e tenham as ferramentas para ir buscar condições melhores do que os familiares de vocês conseguiram. É esse espaço que a gente tem e é esse espaço que a gente tem que tentar tornar sempre o melhor possível. É isso. Sim. E não esquecendo que a escola, ela, principalmente a escola pública, né? Ela é pública, ela é viva, ela tá aberta para os pais irem lá e contribuir com os professores. Seja participando de um conselho escolar, seja dando um apoio para o professor, cobrando o filho em casa, fez o tema, fez a pesquisa, fez o trabalho, como é que está na escola, né? Então, e nós estamos aí para apoiar também esses pais, mas a gente precisa do apoio deles também. E aí, por falar aí nesse cuidado que a gente tem que ter, então, né? Tanto com a nossa saúde mental, com as nossas crianças, nossos jovens, com as nossas escolas e tudo mais. Falando em cuidado, vamos falar aqui também da nossa autoestima, agradecendo o apoio da Alessandra Rocha, também nossa patrocinadora. Ela é especialista em micropigmentação, design de sobrancelha e tratamentos com laser. Fica lá na Avenida Alexandrino de Alencar, 853, sala 202, Morada do Vale 1, em Gravataí. Então, um beijo, Alessandra, para vocês aí que estiverem interessados em ir lá e conhecer o trabalho dela. Entra lá no @Alessandra Rocha Sobrancelha _. Olha aí, ó. E ela põe cílios também? Mas olha. Não, ela não bota cílios. Mas eu cílios, vi os trabalhos da manicure nova que tá lá e eu tô louca pra ficar Wolverine. Tá certo. Porque olha, um mais lindo que o outro. Vamos então aqui para o nosso terceiro bloco, quadro daí de interação agora com os jovens. Vamos falar com vocês aí, galera. Vamos se levantar e vamos conversar um pouquinho aqui. Agora a gente quer falar então contigo, jovem, que nos acompanha aqui no Sala Aberta. E se não nos acompanha, que passe a nos acompanhar agora. O que você pensa sobre o futuro? Você também sente essas inseguranças em relação à escola, né? Em relação ao que eu vou ser quando eu crescer? E será que esse meu estudo, pouco ou muito que eu tô tendo agora, será que ele vai me dar garantias e segurança, né? Para que eu possa exercer uma profissão com tranquilidade no futuro? Vocês pensam sobre isso? Será que você enxerga a dor dos seus professores, que muitas vezes estão esgotados e até em depressão? Eu sempre me pergunto se está sendo trabalhada a empatia de uma forma suficiente na escola, por isso eu trabalho muito isso com os meus alunos, né? Sempre trabalhei isso na verdade, com todas as pessoas que me cercam, eu sempre falei muito sobre empatia. E aí eu me pergunto se os jovens, eles conseguem olhar, e a gente sabe que muitos conseguem, né? Que eles se preocupam com nós
enquanto professores, eles nos cuidam também, nos protegem também. É um carinho. Às vezes eu tô ali no meio da aula, quando vem uma aluna, levanta, vem e me abraça, sabe? Vem e faz um carinho e tudo. Então, assim, aonde me vem, senhora, deixa eu carregar a bolsa, não sei o que, eu sei que eles têm, a maioria tem, mas tem muitos que às vezes ainda precisam desse estalo, desse puxãozinho de orelha, e eu pergunto para ti, jovem, tu é desses que consegue olhar para o outro e sentir o que o outro tá sentindo, ou tu é daqueles que, Sora, que saco isso aí, não é? E a outra pergunta que a gente quer fazer também para o jovem é se você percebe quando falta respeito com os seus pais, responsáveis e professores. E entende o peso que isso gera, né? Essa falta de respeito, muitas vezes a gente reclama dessa falta de respeito, mas será que tu consegue observar, consegue enxergar que muitas vezes tu falta com respeito? Será que eles estão enxergando isso? Difícil, porque essa falta de respeito é quase que uma coisa geral, e essa falta de respeito é o que fica bonito, é o que fica engraçado, é o que fica bacana de fazer. Então é uma coisa que precisa exaustivamente trabalhar. Mas a gente tem também essa. Não penso que vocês estão. Que isso aí é novidade, gente. Isso aí é do tempo do Guaraná com rolha, porque eu tinha momentos de falta de respeito. E acho que faz parte até do processo da juventude. Eu lembro, eu e as minhas amigas rindo, gritando, falando alto. Às vezes, voltando de ônibus da escola, abre a janela e fala alguma coisa para alguém que tá na rua e quá, 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 quá. E hoje em dia, gente, eu me envergonho tanto disso. Quanta vergonha, sabe, que eu sinto disso. Mas um dia eu já fui assim, sabe, bobinha desse jeito. E, infelizmente, né, depois o que fica são as lembranças. Agora, pior, na época de vocês, aí eu só posso dizer, só lamento para vocês, porque hoje em dia a gente ainda deixa isso registrado muitas vezes em redes sociais, e aí eu quero ver. Eu é só a minha lembrança, e agora quem sabe porque eu contei aqui, né? Mas, infelizmente, vocês ainda deixam registrados isso. Então, assim, já fica aí mais uma coisinha para vocês refletirem. Será que eu vou ter muitas lembranças e um arquivo cheio de coisas que eu não quero me lembrar que eu fiz e tenho vergonha agora? Mas eu também, assim, eu sempre fui uma adolescente, eles inclusive me perguntam sobre isso, eu sempre fui uma adolescente muito brincalhona, muito, assim, muito de zombar mesmo, de brincar. E ontem nós estávamos falando sobre isso também, com a questão do bullying, e falando justamente assim, ó, se eu tenho uma intimidade contigo, eu faço uma brincadeira, tá? E uma brincadeira pesada. Mas tu é super minha amiga. E por tu ser muito minha amiga, tu não gostou e eu notei que no teu semblante tu não gostou. Na primeira vez que eu fiz a brincadeira contigo, é bullying? E agora? É porque a gente tem intimidade É bullying bastante. na primeira vez? Eu não considero bullying, eu disse pra eles. Eu considero bullying quando eu fiz a brincadeira contigo, tu fez esse semblante e eu continuei. Sim. Eu não tive a empatia de respeitar que Sim. de repente, tu segurou na primeira vez que eu falei, porque tu é minha parceria, né? Tu é super minha amiga, a gente é líquida irmã. Mas o bullying pra mim é quando o outro mostra que não gostou e eu continuo. E aí é o que eu converso com eles muito assim, ó. Tu percebe se o outro não gostou. Tu percebe. E daí se tu continua, isso é uma maldade, isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de empatia. E hoje o que eu vejo com essa frieza da internet? Eles parecem que o outro faz um semblante, dispara com isso, meu. E parece que muitas vezes eles continuam mais. É isso que eu falo para eles. Cara, o teu colega tá dizendo que não quer, que não gostou. Que ele se sentiu humilhado, que ele se sentiu ofendido. Que nem essa semana eles estavam muito... tu é pobre porque tu não tem isso. Tu é pobre. Eu também sou pobre. Eu cortei, né? Mas depois eu puxei toda uma conversa
sobre isso. E aí eu fui colocando eles no lugar deles. Eu disse, tá, tu ia gostar disso. Outra coisa, tu é um sem pai. Eu disse, eu também não tenho pai. Eu nem conheço. Sora, é verdade? É verdade. E aí o teu colega ali, que tá ali demonstrando que é uma coisa que dói nele, tu continua chamando ele de sem pai, tu é sem noção, cara. E para quem é meu aluno, ele sabe que eu falo desse jeito aí para pior, né? Porque eu resolvo com eles, é na hora e é na sala de aula. É como eu digo, assim, supervisão muito pouco me vem em escola. Porque é isso, eu vejo que se eu sou uma professora, eu tenho que ter o respeito com aquele meu aluno, mas eu tenho que falar com ele. E no meu, claro que tu, no teu caso, tu tem outros direcionamentos, porque tu dá aula para menores. Agora, eu digo para eles, eu não tô dando aula para creche. Eu não tô dando aula para quinto ano. Eu dou aula já para os grandes que daqui a pouco ali estão no mercado de trabalho. Eu digo, que história é essa? Vocês vão fazer isso aí com a chefinha de vocês, não vão durar um dia. E aí eles ficam. Por quê? Eles estão acostumados a estar lá no Instagram, estar lá não sei o quê, estar nas redes sociais, tudo numa frieza, humilhando uns aos outros. Tá, que graça. Ah, é tri engraçado, né, Sora? É pra ti que é babaca. Sim. Ah, só o que resta. Se tu tá magoando o outro, se tu tá prejudicando o outro e tu acha bonito, eu digo, é só o que me resta te dizer. Gente, é pesado. Mas aí, pra ti, jovem, então, essas nossas Responde lá, né, jovem? dúvidas aí, Interaja. responde, é isso mesmo. Fala, meu jovem. Pode nos chamar aí no direct, mandar suas mensagens aí, deixar aqui embaixo também, né? E a gente quer ouvir também de vocês sobre como que vocês estão se sentindo, até porque a gente entende, a gente consegue perceber que muitos dos comportamentos que vocês têm são comportamentos que, infelizmente, são reforçados a todo momento por nós adultos, num geral, né? Nós adultos aí que deveríamos estar um pouco mais atentos, cobrando muito mais a atenção de vocês. A gente sabe, é chato criar, educar, tudo é chato, é complicado, é difícil, é cansativo, mas é extremamente necessário. E quem dera, assim, todos pudessem ter, eu sempre falo, pudessem ter pais como eu tive. A minha mãe, chata pra caramba, meu pai, mais chato impossível. Amo eles de paixão, graças a Deus. São meus chatos preferidos. Me criaram, me forjaram, me moldaram. Eles melhoraram em mim coisas, né, através da chatice deles. Que coisa boa. Coisa boa que é ter uma mãe chata. Vamos então aqui para o nosso quarto bloco, rapidinho, então, para falar com vocês para onde que nós vamos, gente, com essa educação. E aí a pergunta é: como manter a sanidade primeiro em meio a esse caos? Aí nós vamos precisar ter, eu acho que, olha, trazer aqui de repente alguma pessoa já da área, um psicólogo, alguém que gostaria até de conversar conosco sobre isso, né? Porque realmente gostaria até de consultar. Tá difícil, gente, entender como que a gente mantém essa sanidade nesse caos. A primeira resposta, né, é o autocuidado. A gente precisa ter. A Tati sempre fala dos momentos dela ali de como é que tu fala? Na verdade, os rituais que eu tenho justamente é porque eu reconheço o meu limite. Isso é importante. Isso eu vivo dizendo para eles, assim como eu falo da essência. O importante é tu reconhecer o teu limite. O importante é tu saber que tu é um ser único e que muitas vezes o teu colega vai aguentar correr uma maratona, por exemplo, e tu, por questões próprias, tuas genéticas, psicológicas, físicas, de repente tu não vai aguentar essa maratona, mas de repente tu ir até a metade dessa maratona, tu vai aguentar. E isso tu não vai poder te cobrar ou querer te igualar, como numa rede social, em que todos aparecem iguaizinhos. Por sinal, né, pessoal? Hoje, as cirurgias plásticas e os procedimentos estão tornando todas as pessoas iguais. Daqui a um pouco, cada uma desbloqueia o celular da outra com a face, porque é tudo igual, né? Boca de pato. Tudo igual. Isso é uma distorção também, porque tu veja, é uma distorção total, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um é um ser único com suas qualidades, com seus defeitos, com as suas características. E no momento em que o pessoal tenta deixar
tudo igualzinho. Isso na nossa cabeça fica ali como está. Todo mundo vai para um centro cirúrgico, fazer uma cirurgia plástica, ficar igual. Gente, que bobagem Aham. é essa? Mas, enfim, sigamos. E aí, no caso do professor também, né? Encontrar um propósito, né? Agora eu comecei a Tá até rir. difícil de falar sério, assim. A gente encontra. Eu pensei, nós tudo igualzinho. Se nós tivesse grana também na escola. Eu dou graças a Deus que eu sou pobre, cara, porque eu já teria botado boca. Eu não preciso, mas já teria botado. Eu ia estar imaginei falando nós assim tudo aqui, ó. igualzinho agora. E aí os alunos fariam bullying, Eu né? ia estar assim aqui. Ainda bem que eu não tenho dinheiro para isso. Mas aí nós aí, professores, né, encontrarmos aí propósito no que fazemos. Porque quando o professor ele percebe que apesar do caos, a gente transforma vidas, né? Eu acho que a gente ganha um combustível, né, para o nosso trabalho, para exercer essa profissão que é tão bonita, tão admirada e tão valiosa, que é a profissão da docência, né? Nós sermos educadores aí, formadores de todas as profissões. Pensou numa profissão, tem um professor por trás dela. Então, assim, dá um calorzinho, um quentinho no coração, né? Saber que se hoje temos grandes médicos, cientistas, grandes empresários também, é porque eles tiveram grandes professores, né? Então, pensar nessas coisas faz com que a gente consiga levantar todo dia e fazer o nosso melhor, apesar de. Sempre fazer o melhor, apesar de. Próxima pergunta, então: o que professores, família e sociedade podem fazer para não desistirmos da educação? Bom, gente, se um dia a gente chegar ao ponto de desistir da educação, né, enquanto sociedade, aí sim, aí eu vou dar um jeito de conseguir também minha arma, minhas coisas aí, porque vai ser caos. Mas o problema da sociedade é o seguinte: ela quer que a escola funcione, mas não interessa como. Não, é E isso que a gente está falando. O é isso pessoal que precisa veio, puxar a orelha. fala. Eu quero que as pessoas tenham mais empatia, eu quero que tenham mais empatia, mas no primeiro momento tu vai lá e solta Ninguém quer que a escola 7 pedras termine, nos mas outros. como é que tá tocando a escola? Alguém Sim. sabe? Alguém se interessa? Alguém vai lá ver? Cadê o pessoal lutando por nós? É um que outro. Uhum. Eu falo bastante disso, até porque, assim, ó, entendo bem os dois lados, porque há pouco tempo, né, estive do outro lado, não era professora e cobrava muito da escola. Mas, assim, cobrava, mas eu estava sempre lá. Eu sempre estive olhando os cadernos do meu filho, sempre estive auxiliando ele, sempre estive envolvida com a escola dele, então me sentia nesse direito de com todo respeito, gente, eu sempre respeitei todo professor, mas eu cobrava. Então, famílias precisam apoiar, né? Valorizando e respeitando o professor. A sociedade precisa parar de culpar apenas a escola e assumir sua parte na formação dos jovens, Perfeito. né? Vamos tirar um pouquinho das costas do professor. E nós, professores, precisamos fortalecer redes de apoio entre colegas. Será que eu preciso grifar isso? Educação não é tarefa de um herói solitário, mas de uma comunidade inteira comprometida. Olha, eu não faço nem comentário aqui, essa resposta aqui realmente já... Ela por si só. Próxima pergunta daí. Que esperança ainda temos? Ai. Nós aqui já é uma esperança. Né? Então, o professor como resistência, porque o professor é uma resistência, a gente faz um momento de resistência, a gente faz movimentos de resistência. Mesmo nós sendo massacrados, desrespeitados, desvalorizados, a gente luta para estar naquele espaço, a gente luta para ser professor, a gente luta para ter voz e a gente luta para que as famílias e a sociedade como um todo nos apoiem, que apoiem essa nossa voz, porque o professor tem consciência que a gente não está fazendo nada de mal, ao contrário.
A nossa luta é para formarmos pessoas de bem, cidadãos que tenham um conhecimento, um discernimento, uma clareza sobre tudo que há de melhor nesse mundo, para que essas crianças e adolescentes, quando cresçam aí, possam usufruir e possam entregar para a sociedade tudo aquilo que aprenderem mais um pouco, que é como tu recém comentou agora aí, grandes médicos, grandes atores, pesquisadores, cientistas, enfim, uma infinidade aí de pessoas majestosas que saíram da escola e foram lá distribuir esse conhecimento, espalhar esse conhecimento e iluminar um pouco esse mundo com aquela chama, né, da paixão do que é ir atrás disso e desenvolvendo cada vez mais, porque o conhecimento é infinito. Então a gente fica muito feliz quando a gente encontra um aluno, um ex-aluno que está ali nessa caminhada. E eu até trago agora um momento que eu passei essa semana na escola, de ver o trabalho de uma colega que pegou a turma dela e trabalhou o Setembro Amarelo, isso dos pequenos, né, anos iniciais ali. E aí ela saiu com... Cada um escreveu uma cartinha numa folha amarela, enrolaram, amarraram com uma cordinha e prenderam um balão amarelo. E ver ela passeando pelo pátio, assim, com aquela turma e todos eles empolgadinhos, aqueles balões, assim, sabe? Eu olhei assim e disse assim, que cena mais linda é essa, sabe? Eu olhei para aquele trabalho, parabenizei ela, tirei foto e tudo, e eu fiquei pensando assim, sabe qual foi o único sentimento que me bateu, assim, ó, vamos dizer assim, ó, tá, eu olhei e eu pensei assim, que ideia maravilhosa, por que eu não pensei nisso também? Eu olhei com esse olhar, gente, eu olhei com esse olhar de quem, assim, ó, eu quero copiar esse tipo de atividade, esse tipo de atitude, não com um olhar, sabe, tipo, sei lá, desmerecendo, ou então um olhar vazio, frio, para que aquela colega estava fazendo. Trabalhar o Setembro Amarelo com aquelas crianças assim, daquela forma, e só olhar aquela professora assim, sabe? Bem mais alta e eles tudo indo atrás, assim, com aqueles balões. Crianças de 4º ano, tá? Indo assim, e eu olhei assim e disse assim, que perfeição. E aí fica a nossa esperança em dias melhores, porque na escola a gente é agraciado com diversas cenas lindas como essa, com diversos trabalhos fenomenais que a gente sabe que o professor planeja fora do horário da sala de aula e da escola, porque, como tu falou, ele está sempre, de uma certa forma, pensando nos seus alunos e como ele vai poder melhorar aquele planejamento, aquela aula, e se ele tem que modificar, se ele viu que naquela semana a galera não interagiu muito, não funcionou, ele vai trocar aquele planejamento para tentar. Então, seres muito dinâmicos também nós somos, né? E quando a gente tem o apoio ainda, assim, de uma coordenação, também vou citar mais um exemplo aqui, já está quase terminando ele, mas vou citar rapidinho. Muito obrigado, meu coordenador, que foi na minha sala também, ajudou, fez uma roda de conversa linda sobre o bullying com os alunos, assim, foi maravilhoso. Quando a gente tem esse apoio também dentro da escola, assim, a gente se sente abraçado, acolhido, e a gente sente que aquele peso ali a gente não está carregando sozinho. A escola não é uma cruz que se carrega sozinha. É isso aí, então. Boa noite. Isso, né, pessoal? Curta lá, interaja. Fala conosco, meu jovem. Fiquei curiosa aí dessas perguntinhas que a Sabrina fez para ver o que vocês vão dizer. Se vocês vão ter a cara de pau e de mentir, ou se vão falar a verdade. Então comenta lá e compartilha aí, tá bom? Se quiserem mandar videozinho também respondendo, podem mandar. Só não gravem na escola que o celular é proibido. É verdade. Até o próximo Sala Aberta.